Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, o seu canal de conexão com o Evangelho, seu canal do estudo bíblico. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ative o sininho para que todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você receba as notificações. E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 15. Nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 8. Mas antes, eu já te convido para que a gente ore, convide o Senhor para estar conosco durante esse estudo e vamos entregar então esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, desde já, Senhor, eu inicio glorificando, ó Pai, o teu nome, te dando toda a honra e toda a glória, Senhor. Neste momento, vamos entrar, ó Pai, em tua presença para estudar, Senhor, da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha derramar sabedoria, venha abrir os nossos olhos e ouvidos para que possamos ter o entendimento da sua palavra. Seja conosco durante esse estudo, abençoa cada casa, cada lar que se abre neste momento para aprender mais de ti, Senhor, mais da tua palavra. Então peço que abençoe, Senhor, cada casa, cada pessoa que se disponibilizou a estar aqui juntinho conosco neste momento para aprender mais da tua palavra. Então, já te sou grato, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos estudando, como eu já falei, o livro de João. Estamos hoje no capítulo 15. No capítulo anterior, que foi o capítulo 14, nós vimos Jesus falar, né, para que não se turbe o nosso coração. Nós vimos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele fala que deixa-nos a paz, né, não a paz como o mundo dá, mas a paz que Ele dá. E agora nós vamos ver aqui no capítulo 15, sobre o ramo e as videiras. Eu separei para hoje apenas o versículo do 1 ao 8, porque eu quero deixar bem explicado essa questão da videira, então vai entrar em muitos contextos para o vídeo não se alongar demais, para que você também possa ter uma compreensão profunda. Então, hoje eu vou fazer do 1 ao 8 e o próximo será do 9 até o final, que é até o 27. Combinado? Então, sem mais, vamos lá ao João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, essa foi a parte que eu
escolhi para que a gente estudasse hoje. Então, vamos lá. Aqui, para a gente já iniciar, vamos vincular aqui já ao finalzinho do capítulo 14, né? Então, aqui tem a ver essa parte, né, esse capítulo, com os últimos dias de Jesus. Ele estava lá no cenáculo, né? E a última frase do capítulo 14, né, que é o estudo anterior, a última frase de Jesus é: vamos sair daqui. Então, o capítulo 14 finaliza, né, com Jesus falando isso. Levantai-vos, vamos sair daqui. Então, ele sai ali do cenáculo, eles estão provavelmente se dirigindo, né, indo para o jardim, onde Jesus ia orar, onde Jesus vai ser traído, né, por Judas. Então, eles estão aqui provavelmente a caminho desse lugar, né? Ou eles estão a caminho ou já estão nesse lugar. O texto aqui ele não deixa claro. Judas aqui já não está mais com os discípulos. Judas aqui já não caminha mais com eles. Jesus já tinha avisado, né, que um deles o havia de o trair. E mesmo sabendo disso, Jesus lava os pés de todos, inclusive os pés de Judas. E a partir desse momento, né, quando Jesus entrega ali o pão molhado, Jesus lavou ali os pés de Judas, entrega o pão, né, falando ali quem havia de o trair. Então, a partir daquele momento, Judas ele já se retirou, ele já saiu, ele não está mais lá com os discípulos. E esse ensino que a gente viu aqui sobre eu ser a videira, o pai ser o lavrador, esse ensino que nós vemos aqui é ministrado para os discípulos que ficaram. Judas já não estava mais. Então, esse aqui é um ensino que Jesus está mostrando ali, está dizendo para quem? Para os seus discípulos, aqueles que ficaram, aqueles que estavam com ele. Então, por que Jesus fala que eles serão verdadeiramente os seus discípulos, né? Quando Jesus ele fala aqui no versículo, deixa eu dar uma olhada. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora. Então aqui ele faz, né, a menção. E no versículo 8, ele deixa claro: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, ele está ali falando. Por que são os verdadeiros discípulos? Porque permaneceram. Judas não era verdadeiramente um discípulo. Judas, ele era um ramo, que assim como foi lido aqui, ele foi cortado, ele foi lançado no fogo. Ele andou ali com Jesus por volta de 3 anos e meio, porém, ele não permaneceu. Então, Jesus aqui, quando ele está falando, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Porém, né, a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então, se vocês não tiverem em mim, não vão frutificar. E quem não permanecer, olha, se alguém não estiver em mim, no versículo 6, será lançado fora, como a vara, e secará. Então, Jesus aqui ele está basicamente mencionando Judas, que não permaneceu. Então, o que Jesus diz aqui, né, com essa palavra? Olha, não é todo mundo que está por perto que permanece. Judas andou comigo 3 anos e meio. Ele estava por perto, ele andou comigo, ele ouviu os meus ensinamentos,
mas não permaneceu. Então, nem todo mundo que está por perto permanece. Não é porque eu vou para a igreja, não é porque eu vou uma, duas vezes, que eu vou permanecer. O que me faz não permanecer? É não estar na palavra, é não andar na palavra, é não ter um vínculo com Jesus, é não ter amizade com Jesus, é não orar, é não entregar a vida a Ele. Então, assim, eu vou estar andando ali, assim como Judas, mas eu não vou permanecer, porque qualquer coisinha vai me chatear, qualquer coisinha eu vou ficar magoadinho, eu vou sair, eu vou olhar para algo que um irmão fez ou falou e cadê o tempo que eu estava andando com Jesus? Eu deixei de lado, né, por conta de coisas pequenas. Então é sobre isso que Jesus ele está tratando aqui. E para explicar isso, Jesus aqui ele está usando da linguagem, né, da videira. Ele está usando de uma metáfora, um exemplo, né? Perceba que isso aqui é diferente das parábolas. Não é uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é toda uma história que tem uma narrativa contada, tem ali uma moral, né, da história ali no final. Então, aqui não. Aqui tem a imagem da videira, né? Jesus ele usa ali uma linguagem de metáfora, ele pega ali uma imagem e ele vai explicar, então, a partir dessa imagem. Então, Jesus aqui ele fala de quem? Da relação dos discípulos com ele. Jesus aqui, ele está usando a figura da árvore, da videira, né? Da planta videira, e ele está fazendo um paralelo com ele e com os seus discípulos, os que ficaram, porque ele já explicou o que é que acontece com quem não permanece. É lançado fogo, é lançado fora no fogo. Então, Jesus explica, né, que a natureza de um discípulo saudável se define em quê? Em permanecer, em obedecer. Então, ele se define aqui, quando ele fala, eu sou a videira. Então, ele está se definindo, ele está falando, olha, eu sou a videira. E ele também define o pai. Ele fala, o meu pai é lavrador. Então, fica muito claro isso aqui no versículo 1. Então, aqui é mais um eu sou, que nós vemos Jesus trazendo. Nós já vimos Jesus falar que ele é a porta, ele é o pastor, ele é o pão, ele é a fonte de água viva, a água que mata a sede. Então perceba que Jesus ele sempre usa figuras diferentes, né, para dizer ali quem ele é. Eu sou. Então, quando Jesus fala eu sou, os religiosos ali da época, eles se iram, porque ele está dizendo que ele é Deus. Então, eles não aceitam, eles não admitem, né? E aqui, essa videira, ela tem uma ligação também com Israel, né? Então, aqui Jesus está falando, olha, eu sou a árvore, vocês são os meus galhos, são vocês que vão dar os frutos, mas o meu pai é o lavrador. Mas também tem um outro pano de fundo aqui, né? Tem um outro paralelo. É como eu sempre digo, a Bíblia ela se conecta por um todo. Então, a primeira vez que é mencionado videira na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20, que diz assim: E começou Noé a ser lavrador na terra e plantou uma vinha. Então, o dilúvio, aqui a gente vê a videira aparecendo.
Então, o dilúvio foi uma maneira do juízo de Deus que aconteceu. Então, a terra ela foi coberta por água, como é descrito lá no início de Gênesis 1. Né? Lá em Gênesis fala que a terra ela era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e Deus se movia sobre a face das águas, lá no versículo 2, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2. Então, é como se nessa época de Noé, Deus tivesse voltado, sabe? Lá em Gênesis 1. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, como é relatado, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E aqui nessa época de Noé, quando né, a água encobriu toda a terra, Noé soltou a pomba, e a pomba ela pairou sobre as águas. E depois ela volta com um ramo, né, de oliveira no bico. Então, a gente percebe, né, que a oliveira no bico dessa pomba é o símbolo de Israel. E a pomba em si é o símbolo do Espírito Santo. Olha quanta ligação, né? Aí você deve perguntar, cara, mas o que tem a ver? Nós estamos aqui em João, está falando de Gênesis, está falando lá de Noé. É porque a Bíblia ela é toda interligada. Então, é muito interessante as conexões que há entre uma passagem e outra. Não é à toa, gente, que esse canal se chama Conexão Evangelística. É sobre a conexão que há no Evangelho, é sobre a conexão que há em toda a palavra de Deus, do início ao fim. Ela se conecta, ela é toda conectada. E então, quando ele fala, né, o Espírito de Deus, ele se movia ali sobre a face das águas, foi também a figura da pomba, do Espírito Santo ali, que representa o Espírito Santo, também era a pomba que tinha esse papel de sair, de sobrevoar ali sobre a face das águas. Então, Noé agora, né, depois do dilúvio, quando a água baixou, quando a arca parou, quando a pombinha voltou ali com o ramozinho no bico, quando Deus falou com Noé que podia então sair da arca, é como se ele tivesse agora na função de Adão e tivesse recomeçando a história. E aí Deus fala para Noé, lá em Gênesis 20, no versículo 9, ele diz, é a mesma coisa que ele falou para Adão: multiplicai-vos. Ele fala ele fala para Adão ele fala para Noé, para que Noé se multiplique, para que Noé se multiplique, que encha toda a terra. Então, a mesma forma que Deus falou então com Adão, falou também ali com Noé, tá? Eu só vou depois confirmar a referência se é o capítulo 20 no versículo 9, que eu acho que não é, mas se não for, depois eu coloco aqui nos comentários bem direitinho, certo? Não é. Não é no capítulo 20, tá bem antes. Mas eu vou procurar direitinho e coloco aqui bem certinho para vocês, tá certo? Ao vivo é assim mesmo. Às vezes dá um leve branco assim nas passagens, mas o importante é a gente entender aqui o contexto, tá bom? Então, é a mesma coisa. Ele fala, olha, multiplique, encha a terra. Qual é o sentido, né, da Bíblia? Na Bíblia, qual é o sentido da vinha? Então, não é quando ele planta a vinha, ele está fazendo a primeira ação prática da restauração do Éden. É como se Noé ali fosse agora a representação de Adão. É como se ele estivesse ali restaurando o Éden, ele iria replantar. Então, a primeira coisa que ele plantou, como restauração do Éden, como restauração ali da vida, né, na terra que tinha sido devastada pelas águas, foi a vinha.
E a vinha, ela simboliza essa esperança de restauração do Éden. Olha só, que interessante, né? Uma planta, mas olha quantos significados tem. Então, é algo que é plantado como o primeiro fruto de um jardim que será restaurado. Então, a gente vê também no Salmo 80, Israel vai ser chamado de vinha, né? Lá no Salmo 80, a partir do versículo 8, que diz assim: Trouxestes uma vinha do Egito e lançaste fora os gentios, e a plantastes. Preparastes um lugar e fizestes com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos fizeram como cedros de Deus. E ele estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Então perceba que aqui não está falando exatamente de uma planta. Aqui está se referindo a Israel. Israel é a videira. Assim como Noé, que depois do juízo plantou uma videira, como sinal do primeiro fruto ali da restauração do Éden, né? Depois do juízo do Egito, Deus planta ali, depois ali do juízo do Egito, depois das pragas, Deus planta então Israel na terra, né? Como ele leva aquele povo, depois de um tempo, à terra prometida. Então, Israel ele é plantado também, assim como uma videira, como o primeiro sinal da era vindoura. Isaías, lá em Isaías, no capítulo 5, fala: Quero cantar para o meu amado a respeito da minha vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Então, ele aqui em Isaías 5, ele coloca Deus como amado que tinha uma vinha. Essa vinha era quem? Era Israel, né? E o que vai acontecer é que Israel não vai frutificar como era para frutificar, não vai dar o fruto que deveria. E por causa disso, Jesus vai ensinar o que ensinou. É por conta disso que Jesus está aqui, agora, nesse tempo, nesse momento, nessa época, ensinando isso. Porque os discípulos, como qualquer judeu, né, como qualquer judeu, eles, eles precisavam de estar ali em obediência. Obediência a quem? A Deus. Então, João aqui, ele nessa escrita, ele sabia que para ter acesso, né, à vida, para ter acesso à vida de Deus, precisava estar ligado com Israel. Para ter acesso ao fluir, a vinha, era Israel. Israel era ali a fonte do fluir de Deus, né? Israel foi aquele povo prometido, aquele povo escolhido. Então, Deus era essa fonte, mas Israel não deu a vida que deveria dar para as nações. Então, Jesus está aqui agora se posicionando como líder. Jesus ele está mostrando que a vida flui dele. Jesus aqui, basicamente, com essa palavra que ele deu aqui para os discípulos, é como se ele estivesse evangelizando os judeus. Ei, vocês querem estar ligados à vida? Não basta estar ligado a Israel, não. Não basta você ter nascido em Israel, não basta você ser aqui um judeu, não basta. Você precisa estar ligado à videira. Não basta estar ligado a Israel, porque nem todos de Israel são israelitas, mas somente aqueles que estão submissos ao Messias. Nem todos aqueles que nascem em Israel, que não obedecem a Deus, não significa porque eles estão lá em Israel, eles permanecem na videira. Não significa que todo irmão que está dentro da igreja permanece na videira.
Então, quem é que sabe disso? É Jesus, é Deus. Só aquele que permanece no Messias é que tem a vida de Deus fluindo neles. Judas é um exemplo de quem não permaneceu. E os demais discípulos é um exemplo de quem permanece. Veja o quanto frutificaram, o quanto fluíram em Deus. Então, tanto Judas como os demais discípulos eram judeus. Nasceram lá. Mas e nem por isso todos ficaram. Um saiu, um traiu, um não permaneceu, um não perseverou. Então, João aqui, ele está escrevendo para judeus, mostrando que nem todos de Israel, no quesito espiritual, é claro que quem nasce em Israel é israelita, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer é que nem todos que nascem em Israel estão na videira verdadeira. Quando eu digo que nem todos que nascem em Israel não são israelitas, não é no sentido de nacionalidade, não, mas no sentido de estar ali na videira. Não basta só nascer em Israel, precisa estar conectado ao Messias. É como eu estava dizendo, hoje nós vemos pessoas na igreja que vai dizer, eu sou de Deus, eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus, mas não permanece em Jesus, não dá frutos. Então, é difícil dizer que é discípulo, porque para ser discípulo de Jesus, precisa ser verdadeiro, tem que permanecer nele. Tem que permanecer nele. Existe sempre uma força contrária que quer nos tirar da presença desse lugar. É a gente querendo chegar a Deus e o mundo querendo empurrar a gente para outro lado. O mundo querendo puxar a gente, olha, sai daí. É o mundo querendo arrancar a gente dessa videira. É todo o tempo o mundo querendo quebrar ali o nosso galinho e falar: ei, você não é dessa videira, não, você vai pro fogo. Vem pra cá que aqui é mais legal. Vem pra cá que aqui, ó, você pode fazer do seu jeito. Aqui você não precisa ter obediência a Deus, não. Aqui você faz do jeito que você quer, na hora que você quer, com seu entendimento. Mas Jesus, ele deixa claro, nós precisamos permanecer nele. Então, você é um discípulo? Prove isso. Permaneça no amor de Jesus. Frutifique na sua comunhão com Jesus. Não seja como Judas, que por qualquer coisa sai. Não seja, sabe? Então, Jesus, ele diz, não só ele é a videira, mas o Pai é o agricultor, o lavrador. Então, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, tem uma expressão que diz que Deus plantou o jardim do Éden. Deus é o lavrador mesmo. Ele plantou a vinha, ele plantou o Éden. E o Pai, né, e Deus é responsável por esse processo todo de cortar. É Deus que corta. É Deus que olha quem está nele, quem não está. Aqui, com os nossos olhos carnais, nós não temos como saber quem está, quem não está. Mas Deus sabe, porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe do seu coração, Ele sabe das minhas intenções, Ele sabe das suas intenções. Então, Ele é o responsável por todo esse processo de cortar. É por isso que ele fala aqui no versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. Uma varinha qualquer, que tira e a vara seca, né? E secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, o pai é que é o lavrador. O pai é que olha quem tá, quem não tá, quem precisa ser podado para dar mais fruto, quem precisa ser limpo. É ele que limpa. É ele que poda. E também é ele que corta. É ele que arranca. É ele que joga. É ele que lança no fogo. Então, os galhos que são falsos, que são os falsos discípulos, são aquelas falsas pessoas que estão ali
dizendo que conhece Jesus, que aceita Jesus, mas que não escuta a palavra, aqueles que não andam em obediência, aqueles que não permanecem em Jesus. Assim como Judas. Judas andava com eles, comia com eles, andava junto, dava com a bolsinha de dinheiro para cima e para baixo, tirando lá a parte dele, que ele achava que era dele. Então, o Pai é o que purifica, é o que corta para dar mais fruto. E a prova que alguém é discípulo é dar fruto. Então, Deus nos criou em Cristo para a realização de boas obras, né? E nós identificamos os verdadeiros pelo fruto. Deus limpa, poda e nós frutificamos. E aqui a gente vê no versículo 2 e 3, quando ele fala, e limpa toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Então, a que não dá fruto, ele tira. E a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E aqui ele fala, vós já estáis limpos. Jesus aqui está falando sobre o quê? Né? Ele olha para os discípulos e fala, olha, Deus, meu pai é o lavrador e ele é que limpa, mas vocês já estão limpos. Por que que eles já estão limpos? Porque é a palavra que limpa. Eles já estão limpos por meio da palavra. Veja que interessante. Então, é a palavra que limpa. É a palavra que limpa a mim e a você. É a palavra que mostra a direção. É a palavra que indica ali o caminho a seguir. E aqui o que é dar fruto, né? Fruto não é algo que a gente inventa. Fruto é algo gerado por Deus. Tudo aquilo, quando ele fala, olha, tudo aquilo que pedir, né? Tudo aquilo que quiser, vos será feito. Mas é como eu já falei, gente. Pedir, né? Eu tá pedindo carro, riqueza, glória, fama, likes ou qualquer outra coisa, não. Pedir são pedir coisas que vão glorificar a Deus. Esses frutos é um estilo de vida de oração, que revela a glória do Pai. Esses frutos é tudo aquilo que eu frutifico, é tudo aquilo que a partir de que o Pai me limpou, eu vou frutificar, eu vou lançar, eu vou transbordar na vida de outras pessoas. Se trata de um estilo de vida. O fruto é a minha vida. Nós vivemos, eu vivo, você tem sua vida. Que tipo de fruto você tem produzido no seu trabalho, na sua família? Você é aquela pessoa que quando você chega, as pessoas falam, nossa, que legal, chegou fulano. É aquele que dá um bom fruto, que tem um bom testemunho? Ou é aquela pessoa que quando chega o pessoal fala, vixe, lá vem fulano. Olha, por onde fulano passa, deixa o rastro. Por onde o que fulano toca, pronto, vai para trás, não dá certo. O que fulano só faz o que não presta. Então, que tipo de fruto eu e você estamos gerando através da nossa vida? Quer queira, quer não, né? A gente precisa meditar nisso, porque a nossa vida ela tem que produzir um fruto. E se não for um bom fruto, se eu não frutifico, se eu não frutificar, o que é que acontece? Deus, ele tira. E quando ele tira, ele faz o quê? Ele lança no fogo. Então, será que eu e você, nós temos frutificado? Será que eu e você estamos pedindo coisas que glorificam a Deus ou coisas que vão glorificar o homem? O que é coisas que vão glorificar a Deus? Quando eu oro pela cura de alguém, que eu vou dizer, olha, graças a Deus, fulano de tal foi curado. Isso foi um milagre de
Deus. Deus está sendo glorificado através de algo que talvez eu orei e foi aqui da vontade do Pai e ele fez. Porque ele fala: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, é desse tipo de fruto que Jesus está falando. Jesus ele fala do fruto da obediência. Jesus fala no fruto da perseverança, da fé. E se a gente frutificar através da nossa vida? É por onde a gente passar, a gente glorificar a Deus. Isso é frutificar. É eu, através da minha posição, através da minha conduta, da minha vida, não do que eu falo, mas da forma como eu vivo, eu estar glorificando a Deus todo dia. E as pessoas vão enxergar em mim Jesus. Não, elas não vão enxergar a Gisele, vão enxergar Jesus. Então, isso é dar frutos. É sempre buscar glorificar ao Pai. É sempre buscar glorificar a Deus. Tá bom? Então, é por isso que hoje eu separei apenas esses 8 versículos, porque eles são bem, né? A gente está vendo aí quantas coisas nós fomos aí de Gênesis até aqui. E se eu fizesse o capítulo todo, ficaria muito puxado, até porque eu tô com a voz um pouco prejudicada, mas é isso. E aí eu separei aqui para vocês essa imagem, né? Tá aqui, é Jesus é a videira verdadeira. Então, ele é a videira verdadeira. Ele é aquele ao qual nós devemos estar ligados. É como se Jesus fosse o corpo, né? Como se Jesus fosse o corpo e a gente está conectado através de membros. Tipo, eu e você fazemos parte, mas temos que estar nele, porque sem ele nós não temos vida. O dedo nas mãos, ele só funciona se ele estiver conectado na mão. Se eu cortar o dedo da minha mão, para nada vai prestar o meu dedo. Ele vai secar, vai apodrecer e vai ser lançado fora. Então, fazendo um exemplo agora bem grosseiro, para que a gente possa ter esse nível de compreensão, para que a gente possa compreender. Então, Jesus é a videira verdadeira. Nós temos que estar ligados a Ele, nós temos que estar conectados a Ele. Deus, Ele é o agricultor, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que poda, Ele é aquele que limpa, é aquele que zela. O que é que um agricultor faz, né? Ele planta, ele cultiva ali, né? O agricultor, ele vai lá, ele poda, ele faz a poda, ele sabe o tempo certo de plantar, ele sabe o tempo certo da colheita, ele sabe o tempo certo de podar, aonde precisa podar, qual é a parte da planta ali que não está frutificando, que não está legal. Ele é o que conhece. Ele é o que conhece, ele é o especialista. E aqui, mais uma, né, com a representação aqui do eu sou. Então, Cristo é a videira verdadeira. Deus é o agricultor. Eu e você, né? Nós somos os ramos. E o Espírito Santo é a seiva que nutre para frutificar. O Espírito Santo, ele ajuda nessa nutrição. É ele que nos convence do pecado. É ele que nos ajuda a permanecer na videira. É ele que traz, né, a revelação da palavra, é ele que traz o conhecimento. E é por isso que eu sempre o convido para estar comigo aqui no estudo, porque conhecimento vem através dele, ele que revela. Então, eu vou finalizar, né? Vamos entregar esse momento a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por o Senhor ser
o agricultor, aquele que limpa quando é necessário, aquele que poda quando é necessário. Muito obrigado, Pai, por todo esse zelo, por todo esse cuidado entre milhares de pessoas, Pai. O Senhor me escolheu. O Senhor escolheu quem está vendo esse vídeo agora neste momento, para ouvir as tuas palavras, para aprender mais de ti, para entender, Pai, que o Senhor é o agricultor e que o teu filho amado, Jesus, é a videira verdadeira. E que se nós não estivermos nele, Deus, não há vida. Seremos lançados fora. Então, Pai, muito obrigado por essa palavra que abriu o nosso entendimento, que nos fez entender e compreender que nós precisamos estar conectados na videira, e a videira é Jesus. Fora dele não há vida. Não há vida. Fora de Jesus não há vida. Nós secaremos e morremos. Então, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado aqui nesse estudo. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Somos gratos por Jesus ter se feito sacrifício por nós. Somos gratos por Jesus ser a nossa videira, Jesus ser a nossa porta, Jesus ser o nosso pastor, o nosso alimento, o nosso pão, a água que mata a nossa sede. Mesmo não merecendo, o Senhor derrama da sua graça sobre a nossa vida. Obrigada por tudo, Paizinho. Em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que tem tido sede e fome da sua palavra. Somos gratos a Ti por tudo. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E a você que ficou aqui, que perseverou até o final, fica o meu muito obrigado por estarem aqui. Não esqueça de se inscrever, deixa aí o seu like para eu entender que você está gostando do vídeo, que está sendo de fácil entendimento. Ative aí o sininho para que todas as vezes que tiver vídeo no canal, que você receba a notificação, que você não perca, né, mais nenhum estudo. Nós temos estudo todas as terças-feiras, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Estamos aqui ao vivo para que você possa continuar aprendendo. Hoje nós aprendemos do 1 ao 8. No próximo estudo, nós vamos do 9 ao 27. Então, você já é o meu convidado. Não esqueça também de compartilhar essa palavra com outras pessoas para que mais pessoas venham a ter esse entendimento da videira verdadeira, da importância de estar em Jesus, tá bom? E se Deus tocou no seu coração, se você tem aí algum testemunho, se essa palavra falou com você de alguma forma, deixa aqui o seu comentário. Seu comentário ele vai edificar a vida de outras pessoas, tá bom? Então, desde já eu sou grata a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!